Nós estamos retornando ao depois de 2 semanas sem aula. Vocês podem ver decorrer da igreja. Eu estou sem voz. Se vocês acharem que é necessário, eu pego o microfone. Se não, bora lá, porque eu fico mais à vontade. Você que nos assiste aí pelo canal do YouTube, não se esqueça, seja abençoado, abençoe vidas, compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Entra lá, Ministério Internacional Verdade e Vida, ou melhor, Teologia, Ministério. Como é que está isso lá? Teologia, Ministério Internacional Verdade. Teologia, Ministério Internacional Verdade e Vida. Curta, compartilhe. Quanto mais curtidas a gente ganha, mais assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e divulga para mais pessoas. É uma maneira de você evangelizar e é uma maneira de você fazer com que as escamas dos olhos das pessoas sejam caídas, sejam arrancadas. Porque estamos vivendo dias de muita apostasia, de muita heresia, de muito engano, de muita mentira. E o raso já não nos serve mais. É hora de mergulharmos e é hora de a gente se preparar para o tempo do fim, que Jesus está voltando. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Se você não assistiu, não participou até agora, entre aí no nosso YouTube, entre no nosso canal, procure os vídeos anteriores. Nós estamos dando profetas maiores e profetas menores. Esta é a nossa matéria. Se você quiser se inscrever, olha, pastor, eu quero ter seminário. Nós temos básico, médio e bacharelado em teologia. Você pergunta, quando vai começar a nova turma? Qualquer momento você pode começar. Por quê? Porque a grade curricular ela é fechada pelo compêndio de matérias. Então, pelo número de matérias que você fechar e concluir, te dá o direito a completar o ciclo. Então, se você quiser desejar o episcopado, quiser desejar conhecer mais de Deus, mais da palavra de Deus, se inscreva. Logo, logo, nós vamos estar divulgando um canal de WhatsApp só para isso, tá bom? Então, para a nossa aula, continuando, nós vamos falar sobre o profeta Isaías. Mas vamos nos colocar de pé. Eu já levei uma lavada do meu discipulador, que não se começa uma aula de teologia sem oração. Porque se nós somos só palavras, e o que a gente quer não é somente intelecto, a gente quer que o Espírito nos conduza em toda a verdade. Pastora Sandra. Nós temos hoje de te exaltar, pelo privilégio de ser ministrado, de estarmos aqui reunidos para podermos ser a tua palavra. Nós te glorificamos, Senhor, por isso, e pedimos que o teu Espírito Santo tome o teu lugar no nosso meio, conduzindo a palavra, Senhor, trazendo entendimento, discernimento, que a palavra venha cair em terra fértil, Senhor, e que o Senhor seja glorificado em tudo. Mas serve este lugar para os teus anjos, guarda o grito do teu povo, de todo mal, Senhor, nos leva ao entendimento até onde o Senhor deseja que nós aprendamos. Em nome de Jesus. Amém? Bora lá? Vamos lá, o livro do profeta Isaías, só para dar uma introdução básica, clara e rápida. Temos que entender que vários profetas ao longo da história da humanidade existiram, mas nós só temos o estudo dos 17 profetas maiores e menores. Por quê? Porque eles são pessoais. São profetas literários. E o que são profetas literários são aqueles que escreveram livros. Mas nós tivemos Abraão como profeta. Ele escreveu um livro. Não é? Nós tivemos Moisés como profeta. Ele escreveu o Pentateuco. Certo? Mas não escreveu um livro profético. Porque a Bíblia é dividida, a nossa Bíblia é diferente dos judeus. A nossa Bíblia é dividida em livros. Por exemplo, livros históricos. Alguém sabe dar um exemplo de livro histórico? Não, Velho Testamento. Atos é um livro histórico do Novo Testamento. Vamos falar do Velho Testamento. Esther. Mais um. O que é crônicas? O que é reis? Reis, crônicas. São livros históricos, porque eles falam de história de reis, história de impérios e história de povos. Livros proféticos, são 17. São os profetas maiores e menores. E livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Salmos, cânticos, Provérbios. E alguns atribuem a Jó como um livro poético também. E aí nós temos livros históricos, proféticos, tem um que eu esqueci? Acho que é só isso. Então, o livro
podemos atribuir e fazer até uma doutrina para nós. Acontece o quê? Se a gente for estudar o profeta Isaías, capítulo por capítulo, a gente fica o ano inteiro estudando. Então, o que eu fiz? Eu peguei blocos do livro do profeta Isaías, que falam a respeito de um determinado assunto, para a gente trabalhar e estudar isso também. Porque esse vai ficar fácil de entendimento, tá? E a forma de interpretação vai ser mais tranquila. Nós vamos falar sobre todos os profetas, tá? E uma coisa que já é legal a gente começar a pensar, que o profeta Isaías, será que o profeta Isaías escreveu 66 livros mesmo? Ou desculpa, 66 capítulos mesmo? Eu já ia falar, escreveu a Bíblia inteira. Mais que a Bíblia, até que nós não temos acesso. Não, 66 capítulos. Será que Isaías escreveu? Porque veja só, Isaías ele não viveu tanto tempo assim. Porque o que complete o período que o profeta Isaías ele profetizou? Ele profetizou durante o período de vários reinos, de vários reis. Ele profetizou durante o período pré-babilônico, o período babilônico e o período pós-exílio. Ele viveu esse tempo todo. A teologia ela tem algumas discussões a esse respeito, da qual eu não vou dar a minha opinião, que você tem a sua, de que o livro do profeta Isaías, o segundo Isaías, até por o terceiro Isaías, por causa do período que se estendeu todas as profecias. Entretanto, há uma discussão, há uma outra linha dentro da teologia que entende que, independente de Isaías não ter vivido esse período todo, Deus revelou a ele e ele profetizou por todo o período. Ok? Você fique com a versão que você quiser. Por quê? Porque é um assunto muito discutido e não se chegou num bom senso comum. Então, existem pessoas de nome que se devem levar em consideração que acredita que sim, e gente de nome que acredita que não. Então, não faz diferença, que o livro está aí. E ele é prática para a nossa vida, tá? Mas é importante saber disso. Por quê? Porque, até baseado nisso, a gente entende que existem três expressões de linguagem na escritura do livro. Quando você começa a ler o livro, divide ele em blocos, você percebe que de um período parece que é uma pessoa que está escrevendo, no outro período é uma outra pessoa que está escrevendo, mas os que defendem que foi escrito totalmente por Isaías, é o Isaías transformado. E aí o outro período, que seria o período da ascensão, parece que é um outro Isaías que escreve. A litúrgica, a escrita. Mas aí, quem acredita que ele não só defende a tese que a vida cristã, ela é assim, grau a grau. Se não houver transformação todos os dias, o evangelho que estamos vivendo não é evangelho. Até em decorrência da situação que ele vivia, né? Então a gente vai estudar, estou dando a introdução do livro do profeta Isaías. Então, Isaías subentende-se que ele viveu entre o período 740 a.C. e 681 a.C. A invasão da Babilônia, as ameaças começam em 622, percebe? 606 a 536 é o cativeiro babilônico. E ele profetiza durante o período babilônico e ele profetiza sobre o pós-cativeiro babilônico. Por isso, há essa discussão que não nos edifica em nada, não vai mudar em nada, se é um, se é dois ou se é três. E outra coisa que é importante nós entendermos, quando é levantado o profeta? Pode falar. Eu gosto de aula interativa.
Não gosta de monólogo, vai virar palestra. Não gosta de aula. A aula vai palestra. Não, estou falando no geral. Quando Deus levanta, suscita um profeta no meio do povo. Quando precisa corrigir a obra. Alguns acham que profeta é evidente. Nós já estudamos na aula anterior o que significa profeta. Profeta não é evidente. Profeta não adivinha o futuro. Profeta, ele traz uma mensagem. Beleza? Mas ele viu o futuro? Não. Ah, ele esteve no futuro? Não. Então o que acontece? Para Deus existe futuro? Não, para Deus é Não. presente. Ele é atemporal. Para Deus tudo é hoje. Então, o que ele traz não é uma mensagem do futuro. O que o profeta traz é uma mensagem do presente. Todo profeta, quando é levantado, não é levantado para fazer algo, ai que lindo, que maravilha, não. Toda vez. Olha só. Se nós estamos vendo uma geração que é necessário que Deus levante profetas, eu creio nisso, é porque está na hora de mudar a obra. Se no ministério, numa igreja, em alguma região, Deus, numa cidade, no estado, Deus suscita um profeta, é porque está na hora de mudar. Existem 3 coisas, 2 ou 3, a gente vai dizer uma coisa, explicar, a gente vai dizer, que Deus faz a respeito de profecia. De todas as profecias bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, 99 já se cumpriram, 99% já se cumpriram. Apenas 1% fala do futuro nosso, mas eu já estou dizendo. Apenas 1% de todas as profecias bíblicas fala de um futuro. 99% já se cumpriram. E existem profecias que elas são duplo-temporais. A gente na teologia chama de duplo-temporais. O que é isso? Elas servem para o tempo presente e para o tempo futuro. Vou dar um exemplo assim, bem para ficar fácil de entendimento. Anticristo. Se nós olharmos, depois da morte de Cristo, a perseguição da igreja primitiva, Nero, Dominiciano, eles foram anticristos que foram levantados. Então, no decorrer da história da humanidade, em períodos da humanidade, vários anticristos foram levantados. Mas agora está para surgir o maior. Aquele que virá para colocar a humanidade em juízo. Mas já se cumpriu a profecia. Quando falo de falsos profetas, que levantarão comissões da igreja primitiva, qual era a maior batalha de Paulo na igreja de Corinto? Falsos profetas. Falsos pastores. Então são coisas que ao longo da história vão se repetir. E é importante, como é o primeiro profeta que a gente vai estudar, e é um profeta considerado messiânico, porque o livro do profeta Isaías fala de profecias que já se cumpriram, mas também fala de profecia que vai se cumprir. Eu fiz questão de começar, se fosse seguir uma teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Geralmente quem faz faculdade teológica, ele aprende nas faculdades teologia sistemática. Por quê? Porque é criado um sistema para que você aprenda todos os aspectos bíblicos. E estude também a cronologia. Então você é um compêndio de estudos para que você não perca absolutamente nada. Então se eu fosse começar pela teologia sistemática, eu não começaria pelo profeta Isaías. Mas, como eu já quero dar uma visão, porque eu não quero ter tempo para aprofundar muitas coisas, só no que é essencial, então eu vou pegar o Isaías, porque o Isaías ele vai me dar a visão profética já experimentada e a visão profética que ainda não experimentada. Então a gente vai viajar no tempo. O profeta Isaías, ele foi um homem de linguagem coloquial e colonial. O que é isso? Ele era um homem estudado. Ele era um homem que viveu nos palácios. Ele é um homem que desfrutou da benevolência. Quando Isaías está no reinado, é importante a gente entender que além de ele ser parente do rei, qual é o nome do rei?
profecias que Deus fala que, tipo assim, Deus já sabe o futuro, ok? Mas lá não. Então existem profecias que são condicionais. Não quer dizer que toda profecia iria se cumprir do modo que diz que se cumprir. Não é que é mentira. É que é uma profecia condicional. Exemplo. Jonas. Deus já tinha estabelecido juízo para Nínive. Suscita o profeta para mudar a rota. Se ele se arrepender, meu juízo. Se não se arrepender, entendeu? Então existe. Quando Deus fala, quando Deus levanta o profeta para falar com o povo, por quê? Por isso que a gente, antes de ler qualquer texto profético, a gente tem que saber interpretar o texto profético. Então, como é que eu interpreto o texto profético? Primeiro, eu tenho que saber o tempo. O que estava acontecendo com aquele povo naquela hora? Por que Deus está levantando? Qual era o pecado? Porque Deus só levanta o profeta para duas coisas, gente. Para duas coisas. Corrigir rota da esperança. De canagem, feliz. Minha garganta. Hoje no trabalho eu passei por alguém tem aula, mas assim, aquela que arde. Aquela que arde. Adorava ver uma garganta. Graças a Deus, uma pessoa chega na preta. Nossa, é mesmo. Ela me deu a cachetada. Pega tudo, falei que alma, gente, é demais, né? Aí peguei a metade e falei, filha, pra metade, mas é bom, né? E eu tô falando isso porque ela tá me assistindo. Eu tô gostando, legal. Tá me assistindo lá, porque não é ao fim, ela vai me assistir. Vamos lá. É a Val, beijo do coração. Vamos lá. Então existem as profecias que são condicionais. Para que eu entenda a profecia, eu não posso olhar para a profecia com o nosso olhar ocidental, nem com o nosso olhar de hoje. Porque a profecia, ela tinha data certa, e hora certa, e ponto certo. A profecia não foi para mim. Nenhuma profecia dos livros proféticos foi para mim. Foi para você. Nenhuma. Ela nos alcança, é diferente. Mas para que ela nos alcance, eu tenho que interpretá-la da forma correta. Como interpretar os textos proféticos? Simples. Eu tenho que entender quem era Isaías, porque Deus vai falar com o profeta de uma forma que o profeta entenda. O profeta Isaías não era um cara do campo igual a nós. Nós era boiadeiro, fazendeiro, homem rico, da agricultura, era um homem da terra, era um homem que sabia plantar. Quem foi Isaías? Isaías era um homem do palácio, era um homem que lidava com riquezas, era um homem que lidava com gente de alta marca. Sabia falar, sabia se portar, sabia sentar à mesa, sabia sair. Era qualquer. Então, para que quando Deus vai falar com Isaías, Deus fala com Isaías de uma forma extraordinária. Primeiro, tinha que se tornar imparcial. Deus tinha plano. Para que se cumprisse o plano da vida de Isaías, quem tinha que morrer? Depois eu vou falar como é que o rei Zias morreu. Alguém já sabe? Não é bonito, não. Está escrito no livro de Crônicas. Não está no livro de Isaías, mas está no livro de Crônicas. O contexto histórico. Para eu interpretar o livro de Isaías, tem que entender o contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Quando Salomão, você já sabe que o reino se dividiu. Quando Davi assume o trono, já havia divisão de reino. Não em 12, mas em 2. Porque o seu filho já tinha criado essa divisão. Já tinha feito uma divisão. Quando Saul assume, todo Jerusalém, todo Israel e Judá era um único povo. Quando Davi assume, já havia divisão. Mas rei Davi era rei dos dois povos. Quando o rei Davi morre, Salomão assume. Ele continua reinando. E há um período de paz durante 40 anos no reinado de Salomão. Há um problema quando há um período de paz na nossa vida. Não estou ministrando, tá? Mas a gente recebe. Por quê? Esse só para responder. Por que
estou falando de cristão meia boca, não. Por que na vida de cristão de verdade tudo é difícil? Sempre tem alguém levantando conta. Sempre tem alguém tentando te parar. Sempre tem alguém te caluniando. Sempre tem alguém te difamando. Sempre tem alguém querendo te descredibilizar. Sempre. E não é qualquer um. Que o diabo não usa qualquer um. O diabo vai usar quem está onde? No meio. Próximo. Que tem autoridade, está no meio. Quem que se levantou contra Paulo? Quem que se levantou contra Isaías? Quem que se levantou contra Elias? Eu queria ter começado a entender. O diabo não é besta não, nós é que é. Nós é que somos, fala correto. Nós é que somos. O diabo não é besta não, nós somos. O que acontece? Para que ele, Salomão, tinha um tempo de paz. No tempo de paz, folgou, achou que estava tudo bem, deixou de buscar Deus. Ele era rico, poderoso. É tipo assim, entrou no automático. Ele nunca deixou de fazer as coisas que tinha que ser. Ele foi dele. Qual foi o maior templo? Quem construiu o maior templo de adoração no Brasil? Nunca houve alguém que construiu um templo tão lindo quanto Salomão. A Bíblia no Novo Testamento só faz menção a Salomão, que o deprecia, que fala que os lírios do campo se vestem melhores. Só os lírios do campo. Ninguém mais se vestiu com tanta honraria, beleza e riqueza como Salomão. Não houve nenhum homem na Bíblia, nem Paulo, nem no Novo Testamento, nem no Velho, que tivesse sabedoria. Salomão. O que isso nos faz ver? Como interpretar os textos, como interpretar os livros. Eu tenho que ver quem era Salomão, né? Quem era Salomão, perdendo? Quem era Salomão que recebeu tudo de mão beijada? Que esforço Salomão fez para receber tudo que ele tinha? Nada. Mas enquanto ele estava com o coração sincero e na inocência, quando ele não tinha se contaminado com a arrogância, com a riqueza, com a soberba, com o domínio, com o poder, o que o ditado popular diz que é conhecer alguém? Ter poder era. Ter poder, né? Tem dinheiro. Tem gente que não pode liberar nada que destrói. Tem gente que não pode ter poder de nada, porque tudo que põe a mão destrói, divide, cria dissensão, cria contenda. Por quê? O mesmo pecado desde sempre. O diabo obrigou a Eva, ou ele enganou, mas ele simplesmente chegou para Eva e disse assim: mas não foi isso que Deus quis. O que ela fez? O que a serpente fez? Pôs em dúvida o caráter de Deus. Pôs em dúvida quem Deus é. O que ela fez? É que ele é muito simplório lá, soberbo em teu coração, arrogância em teu coração. Gente, ela nem sabia o que era isso. Aí entra só simplesmente uma questão ortográfica de português, né? Ela tirou o ponto final e colocou um ponto de interrogação. Né? Exatamente. Ela achou, ela desacreditou que a vontade de Deus soberana sobre a vida deles é melhor. E todas as vezes, eu estou ministrando, estou dando pau, todas as vezes que nós desacreditamos que a vontade de Deus soberana para a nossa vida é melhor, mesmo que ela fez. O orgulho, a arrogância, a soberba é uma consequência do pecado original. Qual é o pecado original? Não crer no caráter de Deus. Muitos falam que é desobediência. Não crer no caráter de Deus vai me levar a fazer o quê? Desobedecer. Mas a desobediência é uma consequência da raiz. O problema é que a gente trata todos os sintomas, mas não trata a raiz. E qual é a raiz de todos esses males? Desacreditar
é quem diz que é, que ele pode fazer o que ele faz. E que o que ele diz a nosso respeito é o melhor. E se eu creio que Deus é quem diz que a vontade dele sobre a minha vida é a melhor, e que ele vai me conduzir para coisas grandiosas e melhores, que tudo que ele olhar para mim, desejar para mim é melhor que qualquer coisa que ele imaginar, tudo vai contribuir para o meu bem. Seja doença, seja fraqueza, seja pobreza, seja isso, qualquer coisa. Mas todas as vezes que eu não entendo isso, eu cometo pecado original. Eu desacredito de quem Deus é. E era isso que acontecia com Israel. Salomão começou assim. Ele achou, como Deus parou de falar com ele, o que ele foi fazer? Chorou tudo. Foi procurar os feiticeiros, os adivinhos. Foi no reinado de Salomão que começa aquela coisa de idolatria, Não, sempre existiu. É que ele foi demais. Salomão foi demais. Por ser quem ele era, por Deus ter dado a ele o que ele tinha, por ele ter sido herdeiro, a maior referência teológica da geração cristã de hoje, de herdeiros e filhos, a gente encontra em Salomão. Como? A maior referência de comparação da geração de hoje. Nós somos o quê? Filhos. Somos o quê? Herdeiros. Temos tudo. Temos o que Salomão tinha. Temos o Espírito Santo. Somos morada do Pai. Temos uma promessa que grande buscar. Ele diz que isso tem tudo. Aí você pode comparar, mas eu não tenho o ouro que ele tem. Não se compara. É tudo diferente. Filho é diferente. Nós temos mais do que ele tem, se a gente for olhar aos olhos da Bíblia. O que ele fez com tudo que Deus deu para ele? O que Salomão fez para ser rei? Nada. Só nasceu. Ele escolheu para nascer. Deus colocou ele lá. Ele herdou uma herança que ele chegou para Deus, ele teve a oportunidade de poderia pedir qualquer coisa. Falou, pedir o que você tem tudo? Quero inteligente. Então só me diz como administrar de uma forma condizente. Olha só, eu sei que o povo não é meu, é teu. Trabalho puro, coração puro. Me dá sabedoria e inteligência para conduzir o povo que é teu. Porque até que tudo bem, o problema não são os começos, porque a maioria de nós começamos bem. O problema é o meio do caminho. Começar todo mundo começa bem. E aí, aí vai buscar, Deus para de falar com ele. A gente é assim. Nesse caso aí, só colocando um parênteses, um adendo. Por isso que a Bíblia fala que melhor é o fim do que o começo. Por Sim. mais que na história de Salomão seja tudo isso de maravilhoso, né? Entre aspas, né? Salomão acaba a vida dele falando, porcaria que eu fiz na minha vida. Debaixo do céu, do sol, tudo é verdade. Ninguém quer dar conselhos aos jovens, né? Vocês jovens que acham, escuta a voz do velho. Perde. É verdade. Perde. Já. Entendeu? Perde. Porque ele jogou fora. A juventude Toda dele. ele. Não, eu não estou falando de juventude. Toda herança. Divina sobre a vida dele. Aí eu te pergunto, entendendo a interpretação correta do texto, isso que Salomão fez. Quais são os pecados daquele povo? É assim que se interpreta a livro de profecia. Quais eram os pecados daquele povo? Eu não posso pegar uma profecia e aplicar para a nossa vida, para a nossa geração. Quais eram os pecados daquele povo? Do Salomão. Automático. Fazia as coisas no automático. Não fazia mais as coisas para maravilhosas. Estava mais preocupado com a riqueza e com os prazeres. É tipo assim, Deus me deu, eu vou usufruir tudo que Deus me deu, porque Deus quer que eu usufrua. E ele acabou deixando Deus de lado. E para agradar as mulheres, então permitiu que os deuses entrassem. Se influenciou, se deixou influenciar pelas mulheres, sendo que existia uma lei e sequer poderia se enamorar, mas casar com uma mulher que não fosse da mesma genealogia. Desobediência. Aí eu te pergunto, o que isso se assemelha à nossa geração?
Sabe qual é a diferença? É que eles faziam bezerros, eles faziam escravos de ouro. Nós não. A gente nem compra. A gente escolhe o homem, escolhe o eu. Ou eu me autopromovo. A gente nem faz ídolos mais, nós somos o nosso próprio ídolo. Sabe por quê? A gente lê falsos deuses. Na verdade, deuses falsos. Deuses falsos. Gente, leiam. Leiam principalmente. Deuses falsos, tipo. Tudo se resume em uma única coisa. Nem quem é devoto de Maria, nem quem é devoto de Cida, nem quem é devoto de sei lá quem, nem quem é devoto de Ogum, nem quem é devoto de Pai Orixá, é dessas entidades. Se não precisa. Por quê? Porque eles só se devotam em troca de alguma coisa para benefício deles. Então, tudo que me move, mesmo a coisa que fala que a devoção cristã está na Bíblia, tá? Pecado para Deus não tem pecadinho, nem pecado, nem pecadão. Mas é uma das maiores abominações, teologicamente, biblicamente falando, é a devoção cristã. Ela é pior do que o farisaísmo. Porque o que é devoção? Eu faço. Não sou contra, gente, ó, presta atenção, só estou dando exemplos, tá? Deus é que conhece a motivação de coração de cada um. Vou lá e Senhor, sei todas as religiões. Vou fazer um voto, não tem problema em fazer voto. Mas tem que saber fazer. Mas eu vou dar uns exemplos mais banais que todas as religiões fazem. Se o senhor me der aquela casa, vou colocar uma placa para todo mundo saber que foi o senhor que me deu. Ou então, se eu sou devoto de Santo Expedito, agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. Ou então vou pagar a promessa. Nada contra. A gente tem que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo de adoração a Deus. Mas em que? Em quem glorifica a Deus? Fazer isso. Ou se o que eu estou fazendo não está só trazendo glória? Nesse contexto aí, acho que a senhora coloca mais no que isso me glorifica ou no que isso glorifica a Deus, fazendo não diretamente para Deus, né? Fazendo para um intermediário ou não. E quando eu faço isso para Deus? Se é necessário, se o preço é pago. Aí eu tenho que entender que Paulo diz que eu tenho que entender o que é adoração. Eu tenho que entender o que é oferta. Deus aceita todo tipo de oferta? Não. Então, não sou eu que vou decidir. É a mesma coisa, Ed. Eu conheço você, você me conhece. De longa data. Eu nem sei quantos anos mais. Eu sei o que você gosta. Eu sei que você é um cara voltado para finanças. Beleza. Eu gosto desse assunto. Mas você sabe que o meu assunto é mais voltado para teologia. É Bíblia, não tem como fugir. Então, o que adianta pegar um livro de busca do Espírito Santo? Não que você não vai gostar. Eu sei que você vai gostar. Mas se não é isso que você quer. É a mesma coisa. O que adianta me dar um livro do Harry Potter? Eu já li todos, tá? Não precisa me dar nada. Mas o que adianta me dar um livro de Harry Potter? Mas é um livro que eu quero, que eu amo. Não. Porque eu gosto de conhecer as coisas para saber onde estão as forças do inferno. Só por isso. É um livro de bruxaria. É um absurdo cristão ser devoto disso. Vai aqui. O que adianta alguém me dar um livro de Harry Potter? Eu vou agradecer. Vou ler, como eu te ler. Ótimo leitura. Mas me agradou? Uma coisa, eu sou paulino, tá bom? Eu sou São Paulino. Cara, alguém que me dá uma camisa do Corinthians. Mano, tá, esse cara não passa de mim. Depois eu te conto. Se você falasse qualquer outro time, poderia até ser Corinthians. Depois eu te conto o meu testemunho. Vocês estão entendendo? De que adianta dar a Deus aquilo que Ele não me pede? Tem coisas que Deus pede para mim e não vai ter que não pastor Sandra. Foi o que aconteceu com o Caim? Em que sentido?
Da oferta. Da oferta. O problema ali de Caim Que... é a motivação do coração. Então, que ele achou que a oferta do irmão dele foi melhor e Deus não Porque na realidade Não, porque Caim deu o melhor na sua oferta. Equivoca-se, querido. Tem uma outra linha teológica que fala, porque ele ofereceu sangue. Não tem nada a ver com isso. Não é oferta. Não é objeto em si. Não é, eu não posso pegar o melhor cordeiro. Lembra que eu falei? Mas ele não se irritou com o irmão dele? Não, calma, não estou explicando. Você vai entender. Eu posso pegar o meu melhor. Se o meu melhor não é o que Deus quer. Pode ser o meu melhor aos meus olhos. Por exemplo, Caim pegou o melhor, mas não pegou o primeiro. A motivação de Caim era dar a Deus o melhor para que Deus olhasse para ele. Esse é o problema. Abel não. ele simplesmente Abel só pegou o entregou. primeiro. Mas não ele, não para que Deus. Não. Ele entendeu que não é para mim, é para ele. Às vezes o primeiro nem é o melhor. Mas era o primeiro, entendeu? Tudo isso tem a ver. Tudo tem a ver com o jeito de estudar. Tudo. Eu estou explicando toda essa história. Porque não adianta pegar um livro profético se não entendeu nem história. Isaías, ele era de Judá. Mas profetizou não só para Judá, como para outros povos também. Mas aonde ele estava? Em Judá. O que é mais absurdo, que depois de Salomão, a gente já discutiu sobre isso, Salomão morre, vem o filho dele, os filhos dele se destroem por causa de políticas de ganância de dinheiro, os reinos se dividem. Você sabe que 10 tribos ficam no norte, 2 tribos ficam no sul. E os irmãos, por questões políticas, por questões religiosas também, porque Israel não ficava no templo de Jerusalém, e o templo ficava em Jerusalém, em Judá, então ficava no Reino do Sul. Eles não queriam ficar para trás, construíram mais 2 templos. Foi não. Quem que construiu Judá? Não. Samaria. Israel. Mas 2 templos. Se misturaram com povos vizinhos, fizeram tudo o que desagradava a Deus. Em todo o período de divisão de reinos, Israel não teve nenhum rei, pode anotar, não teve, em todo o período da divisão dos reinos, não teve em Israel nenhum rei que fizesse o que agradava ao Senhor. Nenhum. Tanto que, no ano, se não me engano, 700, depois eu confirmo para vocês, eu sempre levantava o inimigo para colocar em juízo sobre ele. Cuidado, quando a gente está passando por algumas situações da nossa vida, cuidado. Falo isso com muito temor a você. E atribuo isso ao diabo. Se eu pudesse dar um conselho para você de que dom você devesse buscar, que é o que eu tenho buscado, da parte de Deus, graças a Deus, Deus tem me dado. Discernimento de espíritos. De todos os dons, é lindo o dom de visão, é. Quem tem visão aberta se lasca, quer ver mais coisa ruim do que coisa boa, tá? Só uma dica. É lindo ter dom de revelação, é lindo ter dom de profecia, é lindo ter vários dons. Mas o que vai nos segurar no dia do fim é o discernimento. Aí você vai saber quando é um homem, só que assim, mais adiante. Por detrás do homem sempre tem uma ação de aprendizagem da parte espiritual. O problema é que o diabo já descansa. O homem é só Deus. E aí Deus ignora assim. Porque se ele arrancar o joelho do meio do trigo, não tem trigo oportuno, o trigo morre. Por isso que a gente vê tanto joelho no meio de trigo. Se arrancar o trigo morre. Namora o trigo das perguntas. E a gente vai fazer o quê? Filho, essa guerra é espiritual, não é natural. Eu tenho aprendido, aconselho a todos fazerem uma sala de oração.
Não tem um quarto de guerra? No meu caso é sala de oração. Eu desço meu quarto na minha sala. Faça uma sala de oração. Faça algo pessoal, você e Deus. Vá para esse momento, você e Deus. Mas aprenda a guerrear. Nossa, primeiro a gente não sabe nem orar para a guerra. Como é que eu vou para a guerra se eu me abro primeiro? Antes de ir para a guerra, eu tenho que me amar. Eu tenho que preparar a missão. Eu tenho que limpar as armas. Eu tenho que deixar as armas de as munições de reserva. Eu tenho que preparar a mochila da comida para depois partir para a guerra. Qual é o nosso problema? Senhor, me cobre contra sangue e vai para a guerra. E olha, que não dá tempo, né? Tem que estar preparado o tempo todo. Então, se prepare. Revista-se de toda a armadura de Deus. Então, o que acontece? Vamos aqui. Em Judá, pouquíssimos reis fizeram o que agradava ao Senhor. Pouquíssimos. Pouquíssimos reis fizeram o que agradava ao Senhor. Mas ainda tinha alguns. Quando isso acontece, Deus levanta o profeta. Uzias morre, acabou a passionalidade. Vamos lá para o livro de Isaías. O que diz lá Isaías 1? Ainda dá tempo, graças a Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles rebelaram-se contra mim. O que isso quer dizer? Está falando do contexto de idolatria, de pecado e de violência do povo. Vai lá. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora! Só um minutinho, uma parênteses aqui, eu vou lembrando das coisas, que é tanto conteúdo. Todas as vezes que Deus vai estabelecer juízo, tem duas maneiras que ele começa uma frase. Assim diz o Senhor. Ou, ai de vós, ai de Brasil. Duas expressões quando Deus estabelece juízo. Assim diz o Senhor, ou, ai de vós. Continua. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a ponta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Só um minutinho. Você está entendendo que aqui é uma chamada? Deus está dando uma oportunidade? Ouça. Ouça. Mas ele já estabeleceu o juízo. Ele já disse, ai de nós. Ouçam. Continua. E que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Aí que pega. Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem cordeiros, nem bodes. Quando fins para comparecer perante a mim,
Quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus átrios? Não continuei trazer ofertas vãs. Peraí, gente, só, a minha instância, parem de trazer suas ofertas de grãos inúteis. Vamos só dar uma. Olha só o que Deus está falando. Se há alguma semelhança é com isso. O que Deus está falando? Vocês estão fazendo o que vocês sempre fizeram. Automático. Vocês estão me prestando culto como vocês sempre fizeram. Vocês estão trazendo o primeiro cordeiro de um ano como vocês sempre fizeram. Vocês estão me trazendo a oferta de grão como vocês sempre fizeram. Ou seja, no exterior, na litúrgica, na religião, no padrão humano, no padrão social, as pessoas estavam fazendo tudo. Mas é os olhos de Deus. Devoção. Faço por quê? Lembra uma vez, eu não sei se treinando ou dando aula, por que você faz o que você faz? Por que você vai? Por que você canta? Por que você oferta? Por que você dizima? Por que você vem à igreja? Por quê? Por que você ora? Porque preciso pedir? Ou porque eu quero conhecer mais o meu amigo? E ser conhecido dele? Se não houver diálogo, você pode, Deus te conhece. Mas se você parar para ouvir ele, você nunca vai conhecer. E como eu ouço a Deus se não pela palavra? Porque tem tanta gente com 50, 60, 80, 90 anos de crente que não conhece Jesus. Porque criou um Jesus. O evangelho que ensinaram foi o evangelho. O senhor me desculpe a minha sinceridade evangelista. Mas Não, a pessoa só foi enganada porque quis ser. Porque Estava suficiente para ela. Porque é agradável ao coração do homem. Porque a Bíblia, por enquanto, temos Bíblia sincera. E qualquer um, hoje, o que mais se oferece é o que me preocupa hoje. O que mais se oferece é costologia. E eu fico vendo os camaradas que não precisam falar, nem você vai. Eu fico vendo os camaradas falando tanta besteira, que eu falo, essa geração de 20 anos pra cá, de cristãos, já é raso. Já mal sabe quem é Deus. Imaginem com esses mestres. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma rádio, eu não vou falar qual era a rádio. E o pastor falou assim, não, você tem que ensinar aqui, que você vai ver, se você vai ver na semana agora, eu deixo quando dízimo. Serve grande. Dá para receber. Vai ganhar. Pastor de nome, gente. Eu vou citar aqui para... Aí eu coloquei na... Qual que é aquela rádio que só conta notícia? CNN, né? CNN. Tá bom? Porque assim, né? Eu não tenho tempo para nada. Então eu só escuto notícia para estar atualizado no carro quando eu vou trabalhar. Porque minha vida é Bíblia, gente. É essa a minha vida. O que eu alimento a minha alma, o que eu alimento a minha mente, o que eu alimento o meu espírito, é isso que eu fortifico. Então, olha só, o capítulo 1 a 7, só para a gente colocar um panorama do livro de Isaías, você não tem aí. Do capítulo 1 ao 6, o livro de profeta Isaías, a gente vai estar por blocos, tá? Então a gente vai estar do bloco 1 ao 6. Ele fala sobre que Deus julga Jerusalém, Judá, infrutífera. Estou resumindo, tá? Mas eu amo chamar a igreja umas 2, 3 vezes sobre isso. No rebento de Jessé, no topo de Jessé, nascerá semente. Deus traz juízo para ajudar e traz. Mas ele disse, eu vou trazer os remanescentes. Deus traz juízo para ajudar, mas também promete renovação. Do capítulo 7 ao 12.
Isaías convida o rei Acás. Uzias morreu, gente. Agora eu vi Acás. A confiar no Senhor. Só dá um panorama aqui. Por que que... E olha o que acontece, só para você entender. Que o problema está na raiz. Se você for analisar a raiz do problema, é o sol. Quem vai se sintoma? Ó. O que isso significa? Só para dar um panorama pessoal. Israel, as 10 tribos, se unem à Síria, fica um pouco acima deles. Digamos que aqui está o reino de Judá, tudo isso aqui é o reino de Israel, e essa partinha aqui está assim, por exemplo. Tá? O que é Síria? É Síria ou Síria? Você confunde, peraí. É assim. O que Israel faz? São irmãos, gente, são irmãos. São descendentes, são irmãos. Israel, o rei de Israel, agora tem que você está vendo. Estou irritado com esse povo de Judá. Faz aliança com os povos vizinhos para destruir Judá. Não é nem inimigo, não, é irmão. Israel é que vai nas cidades, nos vizinhos, falar, faz uma aliança comigo para a gente acabar com Judá. Porque Israel tinha uma fama. Judá tinha uma fama de que eles eram imbatíveis. Por causa do Deus que eles serviam. Quando se dividiram, essa fama foi que o reino dividido não se existe. Aí, Deus levanta o profeta Isaías para falar com o rei de Judá, Acás. Porque o povo de Israel era o maior em número, em estratégia, em poder bélico. Deus, Acás fica morrendo de medo. Os camaradas não me precisam de mim, vão matar, vão acabar com tudo aqui. Deus levanta o profeta Isaías e fala, Acás, assim diz o Senhor, não tenha medo. E ainda Deus fala assim, não tem esse negócio, peça sinal, se Deus não mandar você pedir sinal, não peça. Não questione a autoridade, não questione a soberania de Deus. Creia, aprenda a ser cristão. A gente tem que entender, fazer voto de mim, fazer prova, tem que entender o contexto. Para com essas palhaçadas, por favor. Para com isso. Vocês não são mais meninos. Vão entender o contexto histórico. Deus levanta o profeta Isaías para falar com Acás e fala assim, Acás, assim diz o Senhor, não tenha medo. Ele usa até o termo do seu irmão, do povo vizinho, que são tão numerosos que não tenha medo. Ele fala, não tenha medo. Deus diz para você pedir um sinal que ele vai te dar. Sabe o que o rei Acás faz? A primeiro momento você acha que é coisa extraordinária, que é isso. A primeiro momento você fala assim, o rei Acás fala assim, eu não preciso de sinal de Deus. Eu falo, o cara crê, né? Não. Ele corre lá na Síria e fala, eu vou fazer aliança com você, porque nós dois vencemos esse povo todo. Vocês percebem? É disso que se trata o capítulo 6 ao capítulo 12. Em vez do rei confiar na palavra de Deus e fazer o que Deus mandou, não existe Deus, vamos fazer as alianças aqui, porque as alianças não acabam do outro. Já recebeu? Gente, Deus falou, não tem, naquele eles não vão. Só que Deus já tinha entendido, não declara, eles não vão vencer você. A palavra de Deus foi liberada. Antes dele fazer, Deus já sabia. Mas Deus tinha liberado uma palavra. Deus permitiu. E nem deveria. Isso trouxe consequências gravíssimas para ajudar a Bíblia. Tudo que a gente faz na
amizades, tudo vai repercutir no nosso futuro. Pode dar certo hoje. Pode até dar certo no. É a força do nosso braço. Pode ser que alianças destrói o inimigo, não tem problema não. Fala não sozinho. Só que lembra de uma coisa? Quem é o Deus de Israel? Poderoso. Quem é o Deus de Judá? Deus todo poderoso. Você lembra que eu vou suscitar a Babilônia contra Judá? Foi. Por causa do pecado, 70 anos. Mas também depois que passar os 70 anos, vou acabar com esse povo que vai ser meu. Pô, percebe? Presta atenção, gente. Sabe aquele texto? Quando, Senhor, quando teve fome? Tive fome? Quando der chuva. Tive sede? Der chuva. Tive frio? E não comi. Quando? Você volta próximo. Você faz muito próximo. Lembre-se. Depois que esteja. Qual era a posição de Acá se fosse um homem de Deus? Eu não preciso de Deus. E eu ficaria assim, maravilhada como exemplo dele. Não preciso de não sei. Tua palavra basta. Não. Imagina a moral que a gente ia ganhar com Deus. Não, pensa comigo. Imagina a moral que a gente ia ganhar com Deus. Deus, eu não preciso nem que o senhor faça nada. Estou dizendo para o senhor, faz. Eu não preciso nem que o senhor me prove nada. Eu creio na tua palavra. Ai, a gente é tipo Gideão. Não, faz chover dentro. Não, faz chover fora. Tá igual você. E aí assim, nossa, eu não tô botando muita fé nesse negócio. Gente, a gente vai aprender essa questão de verdade. Creio. Que, olha só, raiz. É a raiz. O que ele é, que ele diz que é. Ter uma fé convicta em Deus, precisamos ser cristãos. Tem gente que vai pensar que não tem mais fé que você. Exatamente, eu quero citar o exemplo do centurião. Senhor, só basta que tu não vi uma fé maior. Óbvio que é raiz. Porque eu também sou um homem de autoridade. Uhum. E eu reconheço que o Senhor tem autoridade. Então eu sei que quem tem autoridade executa uma palavra. Mas ele se converteu, tá? Glória a Deus. Depois dessa. Por quê? É que Jesus estava pregando um novo evangelho ali, né? Jesus era o evangelho. Jesus era uma nova, né? Enfim, e ele era romano. Capítulo 13 a 27. Isaías se dirige às nações e declara: Deus governará o seu povo. Sou eu aqui. Capítulo 28 ao 39. Para se dividir as nações, proclama Deus Deus diz: governará. em vez de formar uma aliança com o Egito, a Síria ajuda ele inútil. Olha, 27 ao 39. então, porque até aqui foi juízo. Até aqui foi só juízo, ó. Mas, entre o 28 e o 39, a gente já começa a falar assim: mas o santo de Israel virá e dará descanso. Aí agora, a partir do 40. Deus tem desde forma, faz uma aliança. Ok? É antes do exílio babilônico. Ele fala, profetiza sobre o exílio babilônico. Mas ele diz que o eu sou. Eu acho que pode chegar eu chorando, tá? Tarde. Salmo 40, com certeza, 40 eu chorando, gente. Eu coisa da vida de Deus. Redimirá o seu povo num novo êxodo. Cara, é incrível, não é? Quiser, seja lá qual Isaías escreveu. Gente, é lindo.
45 a 66. Não é de 45, não. 46 a 66. Desculpa, 46 a 66. Isaías profetiza e aguarda o retorno do exílio, onde ele levanta a Pérsia com o amigo. Pensa só, Deus pega o inimigo de todo o povo, faz ele se tornar amigo só do povo de Israel, para libertar o povo de Deus. Pensa, quem que pensaria numa estratégia dessa? Nenhum de nós. Aqui fala de um Deus, um Deus guerreiro, que unirá o seu povo através de todas as nações, através da missão do servo e servos. Do servo e servos. Do servo. É isso que a gente tem que entender. Do servo e servo. Assim, panorama bíblico assim, maravilhoso. Mas o que eu acho mais lindo, eu tenho pouco tempo, eu te amo, eu volto na alma para falar disso aqui, eu vou também com essa. Eu vou falar. Nossa, é maravilhoso. Vocês percebem que lá no Isaías 6, vamos ler Isaías 6, no ano que o rei é o chamado de Isaías, não é? Depois eu volto a esses capítulos antes falando sobre porque para eu interpretar Isaías, que dá para aplicar para o nosso tema, é o chamado de Isaías. Quando Deus chama Isaías, cabeça. Quando Deus chamou Paulo, a chamada não fugia. Depois foi um progresso de transformação. João, na ilha de Patmos, o Joãozinho antes estava. É discípulo. Mas o João, que escreve o Apocalipse, não era mesmo. Já é o apóstolo. Já é um João. Já é o grande, não Joãozinho, não. É um João dos grandes. Então, né? E Estevão, eu falei na rádio, porque eu estava escutando esse Deus. Não sei o que eu falei na rádio. Estevão. Estevão, para mim, o maior de todos, nem Paulo, nem João Estevão. Um simples diácono. Tinha acabado de se separar. Ele não era nem pregador. Ele não era nem diácono, era separador. Porque esse povo, a igreja primitiva, leva as coisas de Deus a sério. Não é assim, vem cá, você é bom, você é carismático, vamos fugir. Você é bom, você tem talento, vamos fugir. Vai botando assim, não. Você tem chamado. Eu vou te pôr a foto. Ninguém segura não. Aí você dá título da posição dos caras, amanhã ele tá tomando guardinha. Não. Até porque título é serviço. Quanto maior o seu título, mais serviço tu tem que fazer. E não é para instituição religiosa, não é para homem, é para o reino. Se você não serve o reino, você não serve ninguém. Você pode servir a tua igreja, o teu pastor, sua instituição, se não servir o reino, tudo que você faz é bom. Não adianta nada. Estevão tinha nada, prometendo nada para ele, que cuidava das viúvas, dos órfãos, do culto, da liturgia, nada, ele não era pregador, mas pregava. Não era evangelista, evangelizava. Não era mestre, mas ensinava. Não era discípulo, mas discipulava. Amado Deus, ao ponto de diante dos fariseus, apedrejado, começa a falar do livro de Isaías, e vai do começo ao fim até Jesus, apanhando, gente, mas ninguém está louvando o homem. E foi o único que falou que já estava, ninguém não, desculpa. João é extraordinário, Paulo é extraordinário, Estevão. Olha a graça que esse homem tinha. Isso é graça. Isso é graça. De todos, eu acho que ele é o top.
Viu os céus Mas olha o que ele naquele viu. momento. Nem João tinha visto. Viu os céus abertos. Viu os céus abertos. E no momento de situação Estava morrendo já. Viu os céus abertos. E aí ele falou, perdoa. O cara estava numa dimensão tão profunda do meu. O cara estava tão mergulhado no Espírito. Que acho que a dor era ínfima perto da glória que ele estava vendo. E aí ele dizia, uau. Perdoa esse. não é nada comparado. Que a gente precisa chegar nesse nível. Porque esse sistema chegou é possível para nós. É que a gente vive num comodismo tão grande. É possível. Imagina. Aí vem essa gente, esses crentes meia boca, que não quer compromisso com Deus. Questão de santarrão. Quer dar um não sei o quê. Para de dar ouvido para isso. Seja crente de verdade, procure santidade. Quanto mais perto de Deus a gente ficar, mais veremos a Ele. E o que é melhor, seremos conhecidos dele. Aleluia. Quando a gente se prender esse mundo vai nos sugar. Quando a gente começar a entrar no mundo espiritual, mergulhar no mundo espiritual vai nos dominar, gente. E aí as dores, essas bolinhas, você vai achar, se lasca. Doeu, meu filho. Segue a vida. Segue o propósito. É fácil, não é, cara. O cara vai apanhando. E aí? Mas olha o que ele viu. Porque ele não recuou. Obediência te levará a lugares que você nunca foi. Aleluia. Estou falando isso por causa de Isaías. Chamado de Isaías. Não, é isso. Eu tenho 7 filhos. Quando Isaías, quando morreu, ele começa a falar do trono. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima Olha dele... só aqui. Mano. Alguém já viu a Rainha Elizabeth? A falecida? Sim, Que é o Império Monarca. Você já viu o manto dela? Que é aquele negócio que cobre aqui. Tem que precisar de 4 pessoas para carregar. aquela senhora tinha força. É como se fosse uma casa, mas não é uma capa, é um manto. Sabe aquele treco? Aquela senhorinha, né? Um chale. Cobre aqui. É um chale, mas é um chale que tipo uma cauda de um noivo, mas Acho que era, uma rodinha. tipo peludo, uma coisa quente. Um manto. Você imagina, se o manto dela, sabe de 4 pessoas para carregar, o manto cobriu o quê? O templo. Mano, vamos pensar que o templo é essa igreja. Claro que não é. Vamos pensar. O que Isaías viu? Um manto. Jesus. Um manto. Que cobriu a igreja inteira. Antes de fogo. Muda o fogo. É um manto. Tipo nuvem, sabe? Peludinho. Cobriu ainda. Fechou o negócio. Cobriu. Fechou. O ambiente mudou. Percebe? O manto das... O que foi mesmo que Elias recebeu? Que ele recebeu, que como ele recebe, ele pega a porção dobrada do Espírito. O que foi mesmo? Manto de Elias. O que era a capa do manto? A diferença é que não é rei. A diferença é que é profeta. Manto. O que? Na orla do manto de quem? O que era um manto, senão assim? Que era aquele negócio que tinha. Que era o manto da oração, da conexão de Jesus com o Pai. Que os sacerdotes usavam. O dizer. É um manto. E esse manto. É um manto do relacionamento da intimidade, é um manto da oração. Quando a gente ora, gente, de verdade, o ambiente precisa mudar. Porque se não mudou, a gente está fazendo alguma oração peticional, alguma oração, se qualquer tipo de oração ofertória, mas não uma oração. Até porque, um outro erro teológico que a gente comete, Deus não vem. Nós é que vamos. Percebe a diferença? Ele está, o véu se rasgou, ok? Mas nós somos o templo, ok? Ele mora em nós, ok? Se ele mora, não precisa dele.
etimológico, palavra, coloquial, ok? Mas assim, se ele está sentado no alto sobre um trono, o que Isaías diz? O manto cobriu. Continua, olha só. Aí eu tenho 3 minutos só. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Vamos exércitos. já esclarecer. Anjos são pecadores? Anjos são pecadores? Não. Anjos pecam? Como é que alguém santo chega diante de um santo e se considera pecador? A ponto de cobrir o rosto e a ponto de cobrir os pés. Como é que o ser santo, que é santo, cobre o rosto, cobre os pés e a gente acha que nós, réis pecadores, entramos na presença de Deus? Isaías está usando. Você percebe? Ah, Sasha, como Moisés vai usar. Pode tirar a sandália dos pés. O lugar que você pisa, por que o véu se rasgou e a gente entra na presença de Deus hoje com livre acesso? Mas isso não me dá direito de viver uma vida de qualquer jeito. Porque se eu vivo uma vida de qualquer jeito, eu estou fazendo o quê? Estou dizendo que aquele ser santo que está sentado no trono é qualquer um como eu e você. E um ser santo, como os anjos, como os serafins, diante do santo, tem mais respeito do que eu e você. E quem se encontra com Deus, a primeira coisa que é gerada nele, quem se encontra com Deus de verdade, a primeira coisa que é gerada nele, temor. Não é medo. Medo de ir para o inferno, isso aí é temor. Temor. O que é temor? Respeito. Eu sei quem ele é. E eu sei quem eu sou. Eu sei que ele é santo, eu sou pecador. Eu só estou aqui porque o filho dele me deu o direito de estar aqui. Se não fosse a graça dele, eu não estaria aqui. Só que Isaías ainda está no outro contexto. Por que os anjos disseram 3 vezes santo, santo, santo? Todas as vezes os judeus usam 2 vezes. Por exemplo, a gente coloca o sinal de afirmação. Quando a gente quer dar muito ênfase em alguma coisa, ou coloca negrito, ou muda a letra, coloca aumentado. Judeu tem isso. Quando o judeu quer dar ênfase em alguma coisa, ele diz, por exemplo, Jesus quando fala com Simão, Simão, Jesus está fazendo o quê? Está dando ênfase. Atenção, Simão. Entendeu? Só que por que os anjos estão falando 3 vezes e não 2? Lembra que eu falei da Pericorese? A dança perfeita da Trindade? Santo. Aí eu te pergunto, olha, hoje a gente me espera mais 2 minutos, vai. Eu quero chegar até mais, isso aí me tocou profundamente. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Só um pouquinho. Quando Deus entra no templo, o negócio tem que tremer, ó. Só que lá é no templo humano, templo. Se o teu corpo não tremer, por isso que Paulo fala assim, eu entro na tua presença com tremor e temor. Se você vai lá na maior tranquilidade, estou acostumado, sem lidar com isso, mas você não vai ter muito de Deus, você perdeu a essência. Porque teu corpo tem que tremer na presença de Deus. Sempre. Sempre. E temer, porque a mensagem não é tua. Muda uma vírgula da mensagem para tu ver o que acontece com você. Entendeu? E aí continua, porque acho que não tem nada. Vai, vamos acabar. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros.
Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Bom, vamos lá. Ele reconhece que ele é pecador, de acabar de profetizar. O cara é profeta, o cara é homem de Deus, o cara é o caramba, o cara é tal. Mas diante dele ele sabe que ele é pecador. Ele fala assim, não. Ele se coloca na condição do povo que profetizou que estava em pecado. Falou, o povo é pecador, mas eu sou igualzinho ao povo. Sou melhor que eles não. Sou tanto quanto. Sou digno de estar aqui. E aí o anjo falou, você entendeu que só quando a gente entende a nossa posição que Deus faz o que Ele quer na nossa vida. Quando a gente fica se auto-enganando, Deus não faz o trabalho dele. Quando ele entendeu, o serafim voou, foi aonde? Na brasa. A brasa representa qual lugar? Deus é o tabernáculo. Onde fica a brasa? Na mesa. Sacrifício. Da onde ele pega? Quem é que fez o sacrifício? Graça. Isaías foi tocado pela graça. Estava apontando para Jesus. Aquela brasa estava apontando para Jesus que foi e tocou nos lábios impuros dele. A graça que toca em nós todos os dias, que nos dá direitos de sermos chamados filhos de Deus. E é só por causa dessa brasa que referenciou que já Isaías estava apontando para o Filho que seria morto, crucificado, ressuscitado, e é por causa dele. Por que nós não somos justificados hoje? A gente não queima, não. Por que nós somos justificados hoje? Por causa de quem? Jesus não tinha nem nascido ainda, 700 anos antes de Jesus nascer. A brasa estava apontando para quem? Jesus. A graça sempre existiu. Do meio, aonde estavam essas brasas? No altar. No trono. Sabe debaixo do trono? Estava lá. O anjo foi, pegou, tocou na boquinha dele. Agora você está habilitado. Por causa da graça. E a gente continua aqui, mas Paulo, obrigado.